Ei, galera, seguinte, eu tava vendo, é incrível, velho, é muita questão sobre ecologia no Enem. Rapaz, ano passado foi um monte. A gente vai fazer aqui algumas só dentro desse assunto de interação ecológica, mas teve outras. É incrível, velho. É, assim, com certeza o assunto que mais cai de biologia no Enem, sabe? É o principal. Se a pessoa perguntasse, professor, diga um assunto para eu estudar, eu só posso estudar um. Diga um assunto só para estudar em biologia para o Enem. Eu diria ecologia. É muito, muito, muito presente nas provas. E eu queria que a galera do terceiro entendesse isso, entendeu? É muito importante que todo mundo esteja alinhado. Então, Heitor, nem é um assunto tão extenso assim, sabe? É mais pela importância dele, sacou? A importância do assunto é que faz ele ser tão presente nas provas. Hoje em dia só se fala em meio ambiente, só se fala em sustentabilidade, sabe? Em todos os espectros você não tem como fingir que isso não existe, tá entendendo? Bom dia para todas e todos. Bom dia, bom dia. Já vou pedindo, por favor, pessoal, para vocês colocarem o nome de vocês aí no chat. Nome e turma. Tia Rafa. Oi, querida. Professor, você estava falando o quê do meio ambiente? Ah, eu estava falando que é com certeza o assunto que está mais presente nas provas do Enem. Sabe, eu estava vendo aqui algumas questões que caíram ano passado e ecologia é muito, muito, muito mais presente do que todos os assuntos de biologia. E eu estava falando que se um aluno me perguntasse, professor, eu só posso estudar um assunto em biologia, não posso mais que isso, porque sei lá, não estou podendo, tô, sei lá. Diga um assunto para estudar, eu diria ecologia, sabe? É o assunto mais relevante para te fazer alcançar uma vaga aí. E eu queria que a galera do terceiro tivesse em peso, velho, vendo ecologia, entendeu? Bom dia, Adriana. Ok, esperar mais 5 minutinhos aí. Temos 13 pessoas, 11 pessoas, na verdade. Lembrando, gente, que essa aula está sendo gravada, tá? E aí mais tarde eu disponibilizo lá no Google Classroom. Se vocês quiserem rever. Tá, gente. Então, enquanto o pessoal está chegando, eu quero mostrar aqui algumas coisas para vocês. Olhem isso aqui.
Olhem essa imagem aí. Deixa eu tentar compartilhar só o PowerPoint. Bom dia, bom dia. Pessoal que for chegando, coloca o nome e a turma aí no chat. Pronto, galera. Todo mundo aí tá vendo essa imagem aí? Estão vendo, né? Ok. Na última aula nós começamos relações ecológicas, né? Nós vimos as diversas formas pelas quais os indivíduos eles podem interagir, tá? Essas interações, nós vimos que ora eram relações harmônicas, ou seja, ninguém saía prejudicado, e ora essas relações ecológicas eram desarmônicas, tá? Vocês lembram que tinha ocasiões em que essa interação causava prejuízo a pelo menos uma das partes, tá? Então você tem diversas relações ecológicas. Nós vimos o que, gente? Nós vimos competição, nós vimos parasitismo, nós vimos predação, nós vimos amensalismo, comensalismo, mutualismo, cooperação. Então nós vimos várias. Agora eu pergunto a vocês, essa imagem aí, ela representa que tipo de relação ecológica? É uma relação harmônica ou desarmônica? Podem colocar no chat. Eita, não tá aparecendo a imagem para ninguém? Tá. Ok. Vamos tentar de novo. Eu não sei o que é que está acontecendo aqui. Aparece assim, né? Esses dois servídeos aí. Eles estão aí numa relação harmônica ou desarmônica? Vou voltar para o chat, vai desaparecer a imagem. Desarmônica, muito bem, Ana Carolina. Desarmônica simplesmente porque pelo menos uma das partes está tendo prejuízo, tá? Eles estão aí tendo prejuízo.
Espera aí, rapidinho. Trícia, tá aparecendo aí direitinho a imagem? Ótimo, ótimo. Agora, essa relação ecológica que vocês já estão sabendo, né? Ana Carolina falou, é desarmônica. Ela é competição, mutualismo, cooperação, parasitismo, predação, amensalismo. Que tipo de relação ecológica é essa aí? Maravilha, Trícia. Competição. Muito bem, Heitor. Competição. Por território. Perfeitamente. Por território, mas não só por isso, né? É porque muitas espécies elas competem também por hierarquia, né? Numa comunidade onde elas estão, no grupo ao qual ela faz parte. Então, um dos machos aí vai ser o macho que vai ter a... Rafa, Oi. olha, a Alexandra tá dizendo que ela tá sendo expulsa por algum motivo do aplicativo. Isso. Eita. Tá. Eu vou sair e volto daqui a pouco. Peraí. A Alexandra não chegou ainda aqui não. Não apareceu ainda aqui não. Perfeitamente, gente. Então vamos lá. Todos estão conseguindo ver a imagem? Maravilha. Ok. Ana Carolina disse que é uma relação desarmônica. Trícia e Heitor disseram que é competição por território, pode ser por uma posição hierárquica, né? Para ser o macho dominante que vai ter o direito de cruzar com as fêmeas, tá? Essa competição que vocês falaram, ela é interespecífica ou intraespecífica? Fala aí no chat. Inter ou intraespecífica? Carol disse que é inter. Alguém discorda dela? Felipe e Carol, o que é que significa esse prefixo inter? Inter significa o quê? Tipo, internacional. Entre duas nações. Interespecífica. Entre duas espécies. Essa competição, ela se dá entre duas espécies ou ela se dá dentro da mesma espécie? Dentro da mesma espécie, né, prof? Então, por isso que é intraespecífica. Certo? Então é intra. Ok, gente? Então, gravem isso. Intraespecífica é uma relação que ocorre dentro da mesma espécie. Os indivíduos que estão envolvidos nessa relação pertencem à mesma espécie, porque intra é dentro e inter é entre, ok? Agora, olha essa imagem aqui. Olha que belezura. Por favor, que relação ecológica é essa aí?
Perfeitamente, Carol. Agora nós temos uma relação interespecífica. Que relação interespecífica é essa? Que relação é essa? Dentre aquelas todas que a gente falou semana passada, parasitismo, competição, predação. E aí? Competição, perfeitamente. Então é competição, tá? São espécies diferentes, né? Você tem um roedor aí, um mamífero, e essas aves aí competindo por um alimento, certo? É uma competição interespecífica, perfeitamente. É uma relação harmônica ou desarmônica? Desarmônica. Como é que a gente sabe se é desarmônico? É só pensar. Essa relação traz prejuízo para pelo menos uma das partes? Sim. Então, ela é desarmônica. Ok? Vamos para a próxima. Rapaz, essa é para quem gosta de viver perigosamente, né? Rapaz. Essa agora da foto aí é uma relação harmônica ou desarmônica para começo de conversa? Vamos com calma, vamos com calma. Essa relação que vocês estão vendo aí, esse jacaré aí ou esse crocodilo, não consegui ver bem. É harmônica ou desarmônica? Felipe disse que é harmônica. Trícia disse que é harmônica. Então, Felipe e Trícia estão dizendo que nenhuma das partes está sendo prejudicada nessa relação. Eu concordo, viu? Eu concordo. Acho que ninguém está sendo prejudicado aí, não. Ok. É uma relação inter ou intraespecífica? Interespecífica, perfeitamente. Muito bem. Agora, isso aí é o quê? É amensalismo, commensalismo, mutualismo, cooperação, parasitismo, competição. Isso é o quê? Felipe, Johnny e Heitor. No parasitismo, uma das espécies, ela não é parasitada e assim prejudicada? Se vocês começaram dizendo que é uma relação harmônica, que ninguém está se dando mal, tá todo mundo tranquilo, pelo menos ninguém está sendo prejudicado, então não pode ser parasitismo. Tá entendendo? Porque parasitismo é uma relação que obrigatoriamente, Johnny, leva ao prejuízo de uma das partes. Por exemplo, eu estou cheio de verme e os vermes estão lá sugando o meu sangue, minhas reservas. Eu estou sendo prejudicado. Eu estou sendo prejudicado. Não tem como eu não ser prejudicado se a relação entre duas... se uma das partes tem que ser prejudicada em uma relação de parasitismo. Porque tem o cara que está parasitando e tem quem está sendo parasitado. Pronto. Heitor está coberto de razão. A gente poderia dizer, mas poxa, será que não é o caso do jacaré estar querendo dar o bote, né, no pássaro aí? Poderia ser, viu, Heitor? Não está descartada a hipótese, não. Você não está errado, não. Mas esse é um caso clássico, tá, de uma relação harmônica. De uma relação harmônica, tá? É um exemplo clássico. Que alguns vão dizer que é cooperação. Outros vão dizer que é mutualismo. E, na verdade, não tem como eu definir exatamente se é ou não é cooperação e se é ou não é mutualismo. A menos que a gente fizesse um estudo de caso. Porque qual é a nossa definição de mutualismo? Vamos lá? Vamos procurar aqui. Pera aí. Mutualismo.
os dois parceiros tiram vantagem, que pode ser a proteção ou o aporte de alimento. E se essa associação for obrigatória, a gente chama de simbiose, ok? Então, tipo, o mutualismo, tá? Os dois tiram vantagem. E uma outra coisa é que é uma relação de longo prazo. Mutualismo é uma relação de longo prazo, ok? Agora, olha a cooperação. Cooperação. Aparece quando duas espécies formam uma associação que não é indispensável, pois cada um pode viver isoladamente e proporciona vantagens às duas espécies. Ou seja, nesse caso aí, alguns vão dizer que é cooperação e outros vão dizer que é mutualismo. O que é que diferencia, então, mutualismo de cooperação? O que diferencia é o tempo. Se essa relação for a longo prazo, eu digo, é mutualismo. Se essa relação for eventual, de vez em quando, é cooperação. Agora, sendo bem sincero, vocês acham que essa relação aí, na qual o pássaro está se alimentando dos restos de comida que ficam entre os dentes do jacaré, tá? Fica lá o restinho de comida, o pássaro vai lá, se alimenta perfeitamente daquele restinho de carne, aquela comidinha que restou ali. E o jacaré está achando ótimo porque está havendo ali uma limpeza da dentição desse réptil, sabe? Então veja, um está se alimentando do resto dos dentes do jacaré e o jacaré está tendo seus dentes sendo higienizados, digamos assim, pelo pássaro. Então é uma relação em que os dois estão se dando bem. Sendo bem sinceros, vocês acham que essa relação aí, ela é de longo prazo ou ela é só de vez em quando que aparece? Exatamente, Carol. Se for uma coisa eventual e além disso não for, não for muito importante, você pode dizer que é cooperação. Tá? Agora, se for uma coisa de longo prazo, tá? É uma coisa bem frequente, é mutualismo. E se for obrigatório, você diz que é mutualismo simbiótico. Simbiótico. Mas, gente, a minha opinião é de que é mutualismo, tá? Porque provavelmente essa é a espécie de ave, tá? Presente nessa região aí. E essa é a espécie de ave que faz esse tipo de limpeza nos dentes do jacaré. E o jacaré precisa disso, tá? Então, eu diria que é mutualismo. Felipe, manda a pergunta. Eu também acho, Heitor, que é de longo prazo. Fala, Matheus Felipe. O que é utopia no reino vegetal animal? Utopia. Me explica. Olha só. Você num ecossistema, você obrigatoriamente, Matheus Felipe, tá? Vai ter espécies que servem de alimento para outras espécies, tá? Até um boi comendo capim é uma relação desarmônica. O boi tá lá comendo o capinzinho dele, mas aquilo ali, se ele não mata o capim, se ele fica comendo as folhinhas ali e depois o capim rebrota, o nome disso é parasitismo, sacou? Se a vaca vai lá e arranca a planta inteira e come, ele está predando aquele ser vivo, tá? Predação. Se uma formiga vai lá, pega uma semente e destrói aquela semente, se alimenta de alguma forma, direta ou indireta, daquela semente,
Isso aí é predação. Tinha um embrião ali dentro, tá entendendo? Então, sempre você vai ter, tá? Algumas relações desarmônicas. Então, a minha resposta é não. Aí, Matheus, deixa eu ver. E se for uma só espécie? Entenda, Matheus. Não existe nenhum ecossistema formado por uma única espécie. Até um primo meu, que eu fiquei assim, agoniado, porque ele... para melhorar a natureza é muito simples. Só é plantar... O que é que ele falou, meu Deus? Como é o nome da espécie que o pessoal utiliza para fazer papel, que eu esqueci? Que tem aquele cheiro forte, aquele cheiro bom. Eucalipto. É muito fácil, só é plantar eucalipto. O meu amigo, um ecossistema não é formado só por uma espécie, não. Você tem ali plantas, tá? Mas você tem bactérias, você tem fungos, você tem protozoários, você tem animais fazendo a dispersão das sementes e a polinização. Puxa vida, não é tão simples assim, não. Então, um ecossistema, tá? Ele necessita de serviços ecossistêmicos de várias outras espécies, tá? Então, não. A resposta é não, Matheus. Mas isso não é ruim, não, tá? É importante, tá? Se você não tivesse ali um controle populacional de um roedor a partir de um carnívoro, talvez esse roedor crescesse tanta população ali que faltasse comida para os próprios roedores e eles morressem de fome e levassem à extinção da espécie. Tá entendendo? Tudo é um equilíbrio na natureza, ok? Podemos seguir? Então, eu diria que essa imagem aí, aquela imagem lá, é mutualismo, ok? Mutualismo. Posso seguir, né? Ok. E essa aqui, gente? Essa relação aqui é harmônica ou desarmônica? Primeiro lugar, harmônica ou desarmônica? Harmônica. Harmônica se considerarmos o que a gente está vendo, né? Porque a gente está vendo o que aí, né, gente? A gente está vendo um herbívoro, né? Um herbívoro paradinho ali e um pássaro, dois pássaros em cima dele, tá? Isso é o que a gente está vendo aí. Então, pelo que a gente está vendo, nenhum dos dois está sendo prejudicado, não é verdade? É uma relação harmônica. Essa relação é inter ou intraespecífica? Interespecífica, perfeito. Essa relação Vamos lá, vamos pensar nas relações harmônicas. Comensalismo, mutualismo, cooperação. Que tipo de relação é essa? Qual é essa relação? Qual é o nome dessa relação? Matheus Augusto defende que é mutualismo. Alguém tem alguma divergência? Heitor acha que é cooperação. Aí volta a mesma coisa. Eu não tenho como ter certeza se é cooperação ou mutualismo. Mas eu desconfio que essa relação também é de longo prazo, tá certo? E eu desconfio que isso é muito importante para ambas as espécies, tá? Aqui provavelmente ele está se alimentando de carrapatos bem deliciosos, cheios de sangue, tá? Então, para o pássaro isso é um prato cheio, isso é maravilhoso e ele precisa disso provavelmente. Por outro lado, animais herbívoros com muitos parasitas ficam fracos, né? Investem menos em menos energia na reprodução, investem menos energia na produção de compostos.
produzem menos leite. Então, provavelmente é o caso de mutualismo, tá? Pode ser que seja cooperação? Pode. Pode ser que esse pássaro estava sobrevoando aí, encontrou ali os carrapatinhos fácil, se alimentaram ali e vão embora da revoada, tá? Mas eu diria que é bem provável de ser mutualismo. Agora, se numa questão tiver lá, diga qual é a alternativa que corresponde a essa relação. Tá lá escrito comensalismo, tá escrito parasitismo, tá escrito predação, está escrito mutualismo e está escrito qual foi a outra que eu falei? E está escrito amensalismo. Qual delas vocês colocariam? Obrigatoriamente vocês colocariam mutualismo. Dificilmente vocês vão encontrar na mesma questão alternativas cooperação e mutualismo juntas. Geralmente ou tem cooperação junto com um monte de alternativa, ou tem apenas mutualismo junto com as outras, ok? Então é bem difícil você encontrar, eu até hoje não vi, tá? Mutualismo e cooperação na mesma questão, sabe? Mas vocês fiquem sabendo disso, ok? O que define a diferença é se é a longo prazo ou não, tá? Se é uma coisa eventual ou não. Ok. Podemos seguir? Ok. Essa aqui, meu amigo Felipe, provavelmente vai saber, tá? Quando você olha para essa coisa aqui no centro da imagem, qual é o tipo de relação que isso aqui está querendo representar? Isso aí, essa coisa no centro da imagem, é um líquen. É um líquen. Um líquen, para quem não sabe, é uma associação entre algas e fungos, né? Normalmente entre algas e fungos. E o que é que acontece? Essa relação aí, tá? Ela é tão íntima, Caroline, que você não sabe dizer, tá? Se isso aqui é composto por duas espécies. Você olha para isso aqui, essa coisa na parte central, você olha, não, cara, isso é uma espécie, velho. Mas na verdade são duas, tá? Só que a questão é que uma não vive sem a outra. Motivo pelo qual você dá apenas um nome específico para essa coisa aí, tá? Você geralmente não dá o nome da alga e o nome do fungo, não. Você dá o nome do líquen. Porque é como se eles fossem uma coisa só. Eles são uma coisa só? Não. Mas eles só vivem um na presença do outro e com a ajuda um do outro? Sim. Então, que tipo de relação é essa? Harmônica ou desarmônica? Essa relação é intraespecífica ou interespecífica? Muito bem. Essa relação é cooperação ou mutualismo? Esse mutualismo, ele é obrigatório ou ele não é obrigatório? Pronto. Se ele é obrigatório, vocês vão dizer que isso é um mutualismo simbiótico ou simplesmente simbiose. Porque toda simbiose é um mutualismo, tá? Mas nem todo mutualismo é simbiose. Estão de parabéns. Tô feliz, vocês estão feras nisso aqui. Agora, essa aqui é polêmica. Vamos lá. Essa relação aqui é harmônica ou desarmônica? Desarmônica, porque de cara você percebe que uma das partes está sendo
prejudicada. No caso, nós. A espécie humana é prejudicada nessa relação aí. Ela é uma relação intraespecífica ou interespecífica? Inter, porque é entre duas espécies, né? Uma é uma espécie de inseto, né? E a outra é uma espécie de mamífero, né? De cordado, né? Que somos nós. Então, interespecífica, entre duas espécies diferentes. Tranquilo. E o que é que acontece? Essa relação é desarmônica. Então vamos lá, dentre as relações desarmônicas, qual será que se encaixa melhor? Predação, parasitismo, competição, o que é isso aí? Perfeitamente. Parasitismo, nós estamos sendo parasitados por esse inseto que, como muito bem falou nosso amigo Matheus, é uma Aedes aegypti, né? Deixa eu ver se é mesmo. Bem, se não for, parece. Se não for, parece. Mas é isso, gente, tá? Então, essa imagem, o que a gente olha nessa imagem, o que a gente vê aqui, é isso. É uma relação de parasitismo, tá? Que gera, inclusive, muitas complicações pra gente. Muito bem, muito bem, muito bem. É pernilongo, né? Ok, então vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa. E essa agora aí? Harmônica ou, harmônica ou desarmônica? Desarmônica, né? Uma das partes está sendo prejudicada. Intraespecífica ou interespecífica? Muito bem, interespecífica porque trata-se de uma relação entre espécies diferentes. Você tem uma espécie de peixe e uma espécie de mamífero. Qual é o nome dessa relação aí? Predação. Muito bem, Luísa. Predação. Deixa eu ver só se algum aluno falou aqui. Predação. Mandaram bem. Vamos ver se tem mais alguma imagem aqui. Irmão Urso. Vamos ver aqui. Se vocês desenrolarem essa aqui, vocês realmente estão estudando, velho. Essa relação aqui que vocês estão vendo, tá? Penicillium é um fungo. É um fungo filamentoso. Staphylococcus é uma bactéria que inclusive causa doenças graves. Pode causar, na verdade. Nessa relação aí, existe uma relação, tá? Essa relação aí, entre este fungo e esta bactéria, parece ser uma relação harmônica ou desarmônica? É desarmônica, muito bem. É desarmônica e eu vou dizer por quê. Porque você tem aqui, olha, ao redor desse fungo chamado Penicillium, você tem uma região onde nenhuma bactéria se desenvolve. Olhem bem, existe um halo, um círculo aqui que impede que essa colônia bacteriana avance essa fronteira aqui. Então você tem uma relação aí desarmônica. Uma das partes está sendo prejudicada. Muito provavelmente, aliás, não vou nem dizer muito provavelmente, que é realmente pelo fato de que Penicillium produz uma substância tóxica, tá? Chamada penicilina, que impede, tá? O desenvolvimento e a fixação da bactéria Staphylococcus, ok? Então é a relação desarmônica, intra ou interespecífica, gente? Interespecífica, perfeitamente. Agora, que tipo de relação desarmônica seria essa? Qual é o nome?
Mandou muito bem, Luísa. Amensalismo. É isso mesmo, tá? Então, no amensalismo, tá? Um organismo, ele produz alguma substância que acaba inibindo outro organismo. Perfeitamente. E esse, Luísa, é o exemplo mais clássico que nós temos de amensalismo. Nós também temos outros exemplos de plantas, tá? Plantas que produzem substâncias que inibem outras plantas de se fixarem ali pertinho dela. Você tem algumas florestas lá nos Estados Unidos em que uma planta, uma árvore, respeita exatamente o espaço da outra. Por quê? Produzem ali substâncias que impedem que um avance o território, tá? Então, muito bem. Amensalismo é aquela relação desarmônica em que uma das partes produz uma substância que inibe a outra. Mandou bem. Vamos ver se temos alguma outra imagem aqui. Essa é sinistra, velho. Essa é sinistra. Gente, aqui, tá? Tem um herbívoro, tá? Um cervídeo aí. Chifrudo, enorme. E você tem, nesses chifres, uma teia de aranha imensa. Então você tem aqui, ó, no centro da imagem, uma aranhazinha, tá? Que fez essa incrível teia que vocês estão vendo no chifre deste animal mamífero aqui. Essa relação, na opinião de vocês, ela é harmônica ou desarmônica? Eu também diria que é harmônica. E como é que a gente sabe que é harmônica? É simples. É só a gente constatar que não está tendo prejuízo para ninguém. Tipo, pode até não estar tendo benefício para uma das partes. Mas se nenhuma está sendo prejudicada, tá? Esse cervídeo aí provavelmente nem sabe que tem uma teia de aranha no chifre dele. Então, tá tudo certo. É uma relação harmônica. Ninguém está sendo prejudicado nessa relação. Ok? Essa relação é intraespecífica ou interespecífica? Interespecífica, porque se dá entre duas espécies distintas. E qual é o nome dessa relação, meu povo? Comensalismo. Perfeitamente. Comensalismo. O comensalismo é uma relação ecológica que tem por característica ter uma espécie que se dá bem, né? Uma espécie que está achando maravilhoso aquilo ali, e outra espécie que nem tem benefício, nem tem prejuízo. Deixa eu ver se tem teia de aranha no olho dele. Olha, pelo jeito não está prejudicando não, viu? Mas a sua pergunta é muito boa. A sua pergunta é muito boa. Sabe por quê? Heitor, porque às vezes o comensalismo, tá? Ele ao longo do tempo ele muda e pode acabar prejudicando o indivíduo. Pode acabar prejudicando. Eu dei um exemplo na aula passada que foi o seguinte: você tem na sua boca você tem um fungo chamado Cândida. A Cândida está quietinha aí na sua boca. Agora, se você tiver alguma baixa imunológica, algum probleminha, essa Cândida ela pode começar a se reproduzir além do normal e você passa a expressar uma doença chamada candidíase. Então, ela passou da linha que dividia comensalismo e parasitismo. Tá entendendo? Bom dia, Matheus. Então, é isso que pode acontecer, Heitor. Uma relação ela pode degenerar para outra. Ah, entendi. O veado, ele pode, ou qualquer outro mamífero, eles podem
Enfim, tirar esse excesso de teia aí sem nenhum problema. Talvez não seja uma dificuldade, ok? Mas, se vocês fossem colocar numa briga também, falou Felipe. Mas se vocês fossem chutar ou colocar alguma alternativa, tá? O mais indicado é colocar comensalismo. Sempre lembrando que o comensalismo pode deixar de ser comensalismo quando passar a prejudicar. Por isso que foi tão boa essa observação de Heitor, certo? Se passar a prejudicar, deixa de ser comensalismo, vira outra coisa, tá? Pode virar parasitismo, tá? Pode virar uma outra que a gente chama de inquilinismo, tá? Que enfim, que não necessariamente vai deixar de morar no animal, mas pode causar prejuízos, certo? Então, mandaram bem. É isso mesmo. Olhem essa aqui. Essa relação aí, se é que vocês percebem alguma relação aí, tá? Eu tô vendo um ninho, certo? Um ninho dentro de um buraco de uma árvore, ok? Essa relação aí, provavelmente, então, a imagem está mostrando aí um ovo, provavelmente está, vamos dizer que seja fecundado, tá? Então tem ali um ser vivo ali já, né, se desenvolvendo dentro daquele ovo, e um vegetal no qual ele está guardadinho ali no ninho, tá? Essa relação, vocês estão dizendo para mim que é uma relação harmônica. Ok, eu acredito também que harmônica, ninguém está sendo prejudicado ali, né? Talvez se tivessem 300 ninhos na árvore, talvez, aí a árvore fosse prejudicada. Mas, pô, um ninhozinho não vai prejudicar a árvore, né, gente? Então, a relação harmônica tá bom para a ave, que bota seus ovinhos ali, e tá... É para a ave, né? E para a árvore também tá bom, porque ela não está sendo prejudicada. Mateus falou que o pássaro, quando nascer, pode comer a planta. Então, é possível, né, Mateus? Mas assim, em geral, não vai ser o caso não, tá? Assim, não vai ser um caso de prejuízo da planta não. As aves geralmente vão querer se alimentar do fruto. Ótimo, né? Porque a planta quer que os animais se alimentem do fruto. E o fruto está cheio de semente. Então, na verdade, a planta pode acabar levando a semente para outros locais, fazendo aquela dispersão, e isso é bom para a planta, tá entendendo? Então, a princípio, a ave fazer um ninho numa árvore, tá? É uma relação que é harmônica, não é ruim para a árvore, tá? Não é ruim para a árvore, e é bom para o pássaro, é ótimo para o pássaro. Qual é o nome dessa relação, gente? Ela é interespecífica, perfeitamente, esqueci de perguntar. Ela é entre duas espécies diferentes. E o nome dessa relação é comensalismo. Perfeitamente. Comensalismo. Tá? Uma está se dando bem e a outra não está tendo nem prejuízo, nem benefício. Comensalismo. Perfeitamente. E essa relação aqui, meu povo? Olha essa imagem aí. Uma mariposa botando a enorme... mas bota enorme nisso, velho. Enorme língua dela, tá? No disco nectarívoro, né? Ou seja, onde tem néctar, que é aquela substância açucarada, tá? De uma flor, né? Essa relação aí, harmônica ou desarmônica? Eita, o pessoal já foi longe aqui. Já foi até mutualismo. Gente, é harmônica, tá? É entre duas espécies ou dentro da mesma espécie? Interespecífica, perfeitamente. E é provavelmente mutualismo, né, gente? É mutualismo. Porque veja só, uma mariposa com uma língua gigante dessa aí, geralmente, ela está adaptada a consumir o néctar de certas flores
específicas, tá? Geralmente flores que têm um disco nectarífero bem profundo, tá entendendo? O néctar está guardado numa região bem distante, que é também o caso do beija-flor. Então, sempre que você notar um beija-flor e uma planta, tá? E o beija-flor ali sugando o néctar e ao mesmo tempo polinizando, o que é mais importante, gente. Tá havendo aí a polinização, a mariposa, ela leva o pólen, né? Que tem o gameta masculino para a região feminina da flor, e aí você tem a fecundação, que vai gerar o quê? Um embrião, tá? Se for uma planta com fruto, vai ter um fruto cheio de sementinhas dentro que tem um embrião dentro. Então é uma relação aí, ao meu ver, mutualismo, tá? As espécies estão se ajudando mutuamente e é de longo prazo. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se tem alguma imagem mais aqui. Bem, deixa eu ver se dá tempo de fazer uma questão rapidinho aqui, ok? Vamos, Nelson. Enem 2019. Gente, ano passado teve uma questãozinha dessa aqui, para vocês notarem que o que eu estou falando é verdade, viu? Vamos lá, rapidinho. Enem 2019. Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que as vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Então percebam, você tem a orquídea, né, que é aquela plantinha que vive ali em cima de outras plantas, né? Elas quando soltam flores, né, essas flores elas acabam atraindo, tá? Atraindo vespas machos, porque a flor parece uma vespa fêmea, tá entendendo? A flor parece uma vespa fêmea e o macho é atraído. Então, os machos são atraídos na tentativa de acasalamento. O macho vai lá todo feliz da vida pensando que vai namorar. Ao chegarem as flores, pessoal, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, tá? Sem prejuízo de suas atividades, tá? Então, o macho vai lá, entra ali na flor e tal, fica todo sujo de pólen e beleza, não teve nenhum problema para ele não, para a vespa não. Contudo, esse macho, né, que entrou na flor, não consegue se acasalar, Como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como comensalismo, amensalismo, mutualismo, parasitismo ou simbiose, pessoal. Vamos ver o que é que vocês botaram aí. Carol botou mutualismo, tá? Botou mutualismo. Matheus botou simbiose. Luísa comensalismo. Mutualismo. Veja só, vamos supor que seja mutualismo. Se for mutualismo, obrigatoriamente as duas estão sendo beneficiadas, concordam? Gente, essa vespa macho está sendo beneficiada de alguma forma? Não está sendo beneficiada, tá? Tudo bem que ele não está tendo nenhum prejuízo. Na questão está dizendo, não tem nenhum prejuízo. Mas, pô, também não está sendo beneficiada. Matheus Paulo está falando aqui, simbiose. Matheus, sua observação é interessante. É interessante se a gente chegar à conclusão de que não existe nenhum outro organismo para fazer isso aí que a vespa está fazendo, tá? Se for o caso, tá? Se for esse caso,
talvez seja algo próximo disso. Entretanto, simbiose, geralmente, tá, é um conceito que se aplica a duas espécies, tá, que dependem uma da outra. E no caso, essa vespa macho não depende da planta, tá? É a planta que depende do macho. Então, teoricamente, simbiose não caberia. Já a Luísa colocou comensalismo, que é o que eu acho também. Por que comensalismo? Porque a planta está se dando muito bem. A planta está achando maravilhoso aquilo. Já a vespa não está sendo beneficiada. Também não está tendo prejuízo, segundo a questão. Tá? Segundo a questão, não tem prejuízo nenhum. Tá? Mas para a planta é ótimo. Então, se você tem duas espécies que têm uma relação harmônica, ninguém está tendo prejuízo, mas apenas uma tem benefício, nós chamamos essa relação de comensalismo. Comensalismo, ok? Agora eu pergunto, quem é a espécie... Vai lá, Matheus. Quem é a espécie comensal? A espécie comensal é a planta ou a espécie comensal é a vespa? É a planta, muito bem, é a planta, tá? É a planta. O comensal é aquele que tira o proveito, tá entendendo? Muito bem, gente, muito bem. Gostei de ver. Por hoje, gente, vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente ainda faz umas duas questõezinhas sobre esse assunto e aí continuamos com ecologia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, por favor, me digam, mas não saiam agora não, que eu vou tirar um print aqui de quem está aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Pera aí. Ô, se foi no banheiro e não puxou a descarga, Matheus! Ok, gente. Então, estão liberados. Próxima sexta, aguardo vocês aqui, viu? E, por favor, encorajem os amigos aí de vocês a virem pra cá, gente. Pera aí, rapidinho, rapidinho. Deixa eu tirar só mais um print. Sempre o mesmo horário, sempre o mesmo horário. E sempre o mesmo link até que mude alguma coisa. Ok, ok. Até mais, pessoal.